Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que todos tenham tido um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Você que está em casa nos acompanhando por essa live, peço que você deixe o que você está fazendo e se coloque de frente, aí onde você está assistindo, não sei se é na sua Smart TV, se é no seu celular, só que venha para você acompanhar esse culto e você se dedique somente, exclusivamente ao Senhor. Se desligue das outras coisas, se você está cozinhando, desligue o fogão, se você está fazendo alguma coisa. E mesmo você estando em casa, acompanhe este culto, do começo ao fim, que o Senhor tem mensagem para você essa noite. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu não sei o que motiva os irmãos a estarem aqui, a estar acompanhando o culto, porque muitas das vezes o que nós temos visto são motivações erradas. Muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja em busca de algo, em busca da cura de um relacionamento, em busca de um trabalho, em busca de uma cura espiritual, mas só que na real o que nós temos que fazer aqui é entregar o nosso melhor, é buscar a presença do Senhor. E muitas das vezes o que nós vemos por aí é um evangelho mentiroso, que as pessoas só estão cultuando, vem que aqui você vai ser feliz, vem que aqui você vai conseguir tuas coisas, vem que aqui você vai conquistar teu carro, você vai conquistar seu casamento. E na real a gente não vem buscar nada aqui. A única coisa que a gente vem é entregar o nosso culto ao Senhor. E o que a gente tem que vir buscar aqui na casa do Senhor é a presença do Senhor, que a gente venha buscar do fundo do nosso coração a presença do Senhor, que é o que nós estamos aqui para fazer. A gente vem aqui, busca a presença, se enche, se recarrega nossas baterias e vamos lá para fora para pregar o Evangelho. Nós vemos como as coisas estão viradas de cabeça para baixo. São tantas ideologias sendo implantadas devagarzinho, coisas muito diretas também nas escolas, na TV. Homens sendo fragilizados, se tornando vítimas, se vitimizando. E as mulheres muitas vezes estão implantando o feminismo, implantando que a mulher é maior, que isso e aquilo. Não, o mundo está virado de cabeça para baixo. Tudo está escrito na palavra. Nós vemos os tempos que estamos vivendo. Estamos vivendo já o começo dos fins dos tempos. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa se preparar. A igreja precisa recuperar, resgatar. É o ano de resgate. E nós devemos resgatar a essência, que a essência é o nosso Senhor Jesus. Amém? No Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que nós venhamos a ser gratos por estar aqui. Que nós não venhamos eu vim porque eu vou para o culto, porque eu quero buscar algo, eu quero a cura. Não, que nós viemos aqui para buscar a presença do Senhor, que era o mais importante em nossas vidas. Amém? João 3,16. Porque Deus deu seu único filho, o Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nosso Deus mandou seu Filho pelo meu pecado, pelo seu pecado. E nós devemos dar o nosso melhor. Nós também devemos entregar o nosso melhor para Ele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos adorar o Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, nesta noite, Senhor. Para Te entregar o nosso melhor, Pai. Para Te entregar esse culto, Pai. Esse culto a Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha sondar nossos corações, Senhor. Senhor, que seja um culto de entrega, Pai. Senhor, que a única coisa que nós venhamos a vir buscar aqui essa noite, Pai, seja a Tua presença, Pai. Senhor, nos enche com o Teu Espírito, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, do início ao fim desse culto, Pai. Senhor, não permita, Pai, que ninguém saia daqui vazio, Pai. Mas que todos saiam cheios da Tua presença, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor nos ajudou, Senhor. O Senhor nos fortaleceu, Pai. O Senhor nos deu livramento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu Te agradeço, Pai, pela minha família, Pai. Te agradeço pela família pastoral, Pai. Te agradeço pela Tua igreja, Senhor. E Te peço, Pai, Senhor, toca no coração de cada um esta noite, Senhor. E recebe, Pai. Recebe este culto, Pai, de adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nada venha nos tirar o nosso foco, Pai, da Tua presença nesta noite, Pai. Nada, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por essa noite. E nós Te aplaudimos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém, Senhor.
A paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor está aqui disposto a ouvir o seu louvor, amém? de dentro eu abro a porta.
fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti, estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti, a chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar neste lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar neste lugar. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti, estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti, a chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar neste lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar neste lugar.
deixa a tua glória inundar neste lugar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, e no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é,
o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. E teu é o reino. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Os irmãos que estão em casa também, Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Espero que os irmãos tenham tido um dia abençoado, não bençoado, né, irmãos? Mas um dia abençoado na presença do Senhor, e abençoado também porque está calor, muito calor, né? Então, eu estava louvando ao Senhor aqui, o Senhor colocou algo para nós estarmos antes de iniciar o culto. Eu sei que tem poucas crianças aqui, mas para nós estarmos intercedendo e orando pela vida das crianças, né? Porque durante todo esse ano que nós tivemos, 2020, as crianças não puderam estar aqui. As crianças, infelizmente, nós não temos como adaptar a classinha para receber as crianças, primeiramente porque no início da pandemia não havia essa possibilidade. E agora que está aos pouquinhos retornando, né? Então a gente ainda não se adaptou aí para estar recebendo as crianças. Então a gente, né, precisa interceder pela vida dos pequenos, né? Porque a única forma que o inimigo tem de parar o evangelho é de nós não continuarmos proclamando o evangelho adiante. E as crianças são a nova geração. Se a gente não passar o evangelho para as nossas crianças, vai ter evangelho lá na frente, né? Então o inimigo, eu acho que tem usado dessa artimanha, né? Para tirar o foco das crianças, para que as crianças se desinteressem, né, pelas coisas de Deus, não venham mais os cultos, né? Os meus estão em casa, né? E às vezes em casa eles assistem qualquer coisa na televisão e aquilo vai entrando no coração. E nós como pais, nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus para dentro do coração dos nossos filhos. Não é porque eles não estão vindo na igreja que eles não estão indo na igreja, então não tem essa responsabilidade. Muito pelo contrário, né? Os filhos foram dados pelo Senhor para nós estarmos ensinando o caminho que eles devem andar, né? Então vamos interceder pelas crianças, né? Se coloque de pé para nós estarmos intercedendo pelas crianças. Senhor Jesus, graças nós te damos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite. Queremos nesse momento, Pai, interceder pela vida de cada um dos pequeninos, Senhor, das crianças, Pai, que alguns estão aqui, Senhor, mas muitos estão em seus lares, Pai. Por isso que nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita cada um desses coraçõezinhos, Senhor,
Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Senhor, que é a internet, tudo aquilo que é YouTube, tudo aquilo, Senhor, que de certa forma tem adentrado o coração dessas crianças, Senhor, que não condiz com a Tua palavra, Senhor, está repreendido e amarrado em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar capacitando cada um dos pais, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, dê a autoridade do alto, Senhor. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, proclamar o Teu Evangelho, falar do Teu amor para essas crianças, Senhor. Pregar o Teu Evangelho, obviamente que de uma forma lúdica, de uma forma divertida no coração dessas crianças, Senhor. Para que assim como o Provérbios diz, até o envelhecer eles jamais venham se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Senhor, essa autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Para que nós venhamos estar, Senhor, exercendo, Senhor, o nosso papel, Senhor, de pai, Senhor. E que essas crianças possam receber de coração aberto, Senhor. Porque nós sabemos que eles são puros de coração, Senhor. E tudo aquilo que é pregado para eles, eles absorvem, Pai. E que eles possam absorver o Teu Evangelho e enraizar isso no coração deles, Senhor. É o que nós oramos nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Janeiro acabou, né, irmãos? 31 de janeiro hoje, já foi janeiro. E eu queria perguntar para os irmãos se alguém lembra qual que foi a ministração, né, que nós tivemos aqui no primeiro dia da campanha. Não precisa, de repente, lembrar do texto, nem, mas a essência da ministração. Alguém lembra, amados? Lembra? Se eu te chamar aqui em cima, tu fala? Então tá bom. Eu sei que tu lembra, amém. Glória a Deus. Sei que os irmãos lembram. E a Adriana veio aqui e pregou sobre provisão. Amém? Todos lembram, né? E eu tenho certeza que esse mês de janeiro o Senhor veio provendo tudo aquilo que nós estávamos necessitando. Amém? Glória a Deus. Apliquem. Peguem essas sementes que foram lançadas, apliquem nas nossas vidas. Nós não fizemos a campanha da semeadura, como eu sempre tenho falado, para encher a agenda dos irmãos, não. Essa campanha, ela é sempre bênção para as nossas vidas, para nós aplicarmos e pegarmos cada semente daquela que foi direcionada para cada mês específico. Vamos entrar amanhã no mês de fevereiro. Pegue a ministração, hoje em dia está mais fácil, porque está tudo gravado na internet, tem no YouTube, tem no Facebook, lá você entra e pega a ministração, ouve de novo se você não anotou. E você vai ver que você vai se alimentar dessa palavra durante o mês inteiro. E essa palavra, ela vai se tornar real sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão aí? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Assim como o Gessé falou na quinta-feira, e ele até depois pediu para se retratar e etc e tal, que ele falou em relação de uma ministração textual e tal. Não, hoje nós vamos falar sobre uma ministração temática, em cima de um tema, amém? Não vamos decorrer em cima de... Vamos decorrer também em cima de um texto, mas é em cima de um tema. E esse tema que o Senhor colocou no meu coração, Ele colocou na segunda-feira de manhã antes de eu ir trabalhar. E é um tema que me bateu muito essa semana, amados. Eu apanhei muito de Jesus essa semana. Porque não é uma brincadeira não de a gente falar tudo aquilo que a gente prega aqui em cima a gente tem que viver. E eu tenho certeza que para eu estar aqui essa noite ministrando, algumas coisas eu tive que ajeitar na minha vida. E o Senhor me apontou claramente onde que são essas situações. E eu tive um outro período aí que eu tirei com Deus e eu estava sozinho em casa. E aí já não é mais para eu passar isso para a igreja, mas eu vou abrir para os irmãos que é uma coisa que o Senhor colocou em relação à minha vida. Em relação à responsabilidade que nós temos diante do reino de Deus. A responsabilidade de nós vivermos a palavra do Senhor. E ele me trouxe o texto de Timóteo, que fala sobre bispos, os diáconos, das responsabilidades que nós temos. E ali eu apanhei bastante, amados. Apanhei bem, né? Deu para corrigir bastante coisa que estava errada. Só que essa correção que eu tive em relação a essa palavra que eu vou estar trazendo essa noite, eu vou abrir o tema para os irmãos, nós vamos falar sobre integridade. Amém? Integridade. Será que nós temos sido íntegros mediante o Senhor? E eu, verdadeiramente, eu tomei muita pancada essa semana. Muitas coisas aconteceram, muitas situações testificaram essa palavra.
E eu tenho certeza que os irmãos vão sair daqui dessa noite também, sendo, às vezes até puxado a orelha, às vezes exortado, às vezes direcionado pelo Espírito Santo, para nós compreendermos que sempre existem arestas nas nossas vidas que nós precisamos ajustar. Amém? Não quer dizer porque eu estou aqui em cima que eu sou super crente, eu sou perfeito e eu não tenho nada para ajustar. Não, tenho minhas dificuldades, tenho meus pecados. Ah, mas o pastor tem pecado. Tem pecado, amados. Quem tem pecado atira a primeira pedra. Então, eu estou colocando isso aqui para os irmãos porque, de fato, essa semana, para eu estar ministrando isso aqui, eu passei muito perrengue essa semana em relação a caráter cristão, a testemunho de vida, porque é aquilo que a gente está falando, gente. A gente não está aqui para falar, eu sou crente, eu vou para a igreja e glória a Deus por isso. Não. A luz do Senhor precisa resplandecer em nós e através de nós. Amém? Então, nessa noite que você se prepare aí para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E eu queria, antes de estar iniciando, eu busquei aí na internet qual que é o significado de integridade. E integridade, ele é um substantivo feminino, que significa uma particularidade ou uma condição do que é estar inteiro, uma qualidade do que não foi alvo de diminuição ou inteireza. Um outro significado diz ser uma característica de uma pessoa que é íntegra, uma qualidade de quem é honesto e incorruptível. Amém? Então, o que o Senhor vai fazer aqui essa noite é nos alinhar. O que o Senhor vai fazer aqui nessa noite é você está indo para um caminho, o Senhor vai te trazer, te converter dos seus maus caminhos e te alinhar, te colocar no prumo. Amém? Assim como Ele falou comigo, assim como Ele me colocou no prumo, o Senhor vai falar claramente com você. E eu tenho certeza que isso aí é bênção para as nossas vidas. Amém? Porque Deus ama, Deus exorta aquele que Ele ama. Amém? O Evangelho também, a gente precisa ser exortado. Não é só palavras de prosperidade, palavras de bênção. Existe uma exortação também. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Mas antes de nós começarmos a ministração, eu queria conversar a respeito de uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, numa manhã de frio, mais exatamente em 1986, no Cabo Canaveral. Estava programado o lançamento de uma nave espacial chamada Challenger. Isso em 1986. Só que os engenheiros responsáveis por o lançamento dessa nave espacial, eles detectaram que houve uma queda brusca na temperatura e que aquilo poderia ser prejudicial ao lançamento dessa espaçonave. E eles colocaram isso lá para o pessoal, né, antes do lançamento, só que existiam outras pessoas que tinham interesse do lançamento daquela espaçonave naquele dia e naquela manhã. Pessoas, empresários, pessoas poderosas, que tinham esse interesse. E assim foi feito. Né? Não adiantou nada os técnicos, os engenheiros ali estarem falando, e aqueles empresários autorizaram o lançamento daquela espaçonave. E assim foi feito. Iniciou a contagem regressiva e lançaram aquela espaçonave, a Challenger, para o espaço. Depois de 70 segundos, 1 minuto e 10 segundos, essa espaçonave, os 7 tripulantes dessa espaçonave morreram. E eles morreram por uma explosão da espaçonave. E muitos dizem que durante 1 hora ainda chovia destroços dessa espaçonave no oceano. E aí, amados, o que aconteceu? A mídia trouxe uma resposta, uma explicação do motivo dessa espaçonave ter explodido. Eles falaram que foi um selo do combustível que deu defeito, e aquele combustível vazou da espaçonave e houve a explosão. Mas de fato nós sabemos que o real motivo é muito mais profundo. E eu coloquei aqui que a verdadeira razão da explosão da Challenger é muito mais profunda. O problema começou
a partir do colapso da integridade do ser humano. Porque o ser humano começou a buscar o quê? Visar seus próprios interesses. Aqueles empresários, aqueles homens de poder, pouco estavam se lixando para aqueles que estavam dentro da nave. Eles queriam um lançamento. E a partir do momento que aquela explosão toda aconteceu, ocorreu um colapso muito grande de integridade. E quando nós falamos em relação desse assunto de integridade, esse é um problema que nós vemos que é muito recorrente aqui no nosso país. E a gente de repente pode falar, não, mas não é só no Brasil. Não, não é só no Brasil não, é recorrente mundialmente, a gente pode falar. E eu coloquei aqui alguns pontos que quando nós falamos em integridade, a primeira coisa que vem na nossa mente são o quê? Políticos. Né? A gente fala de integridade, a gente já pensa logo em Brasília, né? Integridade, não, mas os políticos lá fazem isso, fazem aquilo. E nós estamos vivendo num tempo onde a gente já está tão anestesiado, tão amortecido de todas essas coisas que acontecem na política, que a gente acaba nem mais ligando. A gente acaba, de repente, não liga mais porque a gente entra naquele sentimento, não, é assim mesmo, a política é isso aí mesmo, sempre foi desde o início e vai continuar sendo. E eu coloquei aqui que muitas e muitas vezes nós não ligamos porque nós não sabemos nem o que fazer. Amém? Muitas vezes a gente fala, não sei o que fazer, o que vai adiantar eu ficar? Não sei, não dá mais para fazer nada. E eu coloquei aqui que essa crise, essa decadência da integridade, ela não está só na política. Essa decadência da integridade, ela se estende a várias outras situações. Ela se estende também dentro da família. Hoje, amados, perdeu-se a identidade dentro de uma família. Hoje, amados, as pessoas, vocês têm visto, eu não vou citar nome de nada aqui, mas vocês têm visto na televisão. Às vezes a gente não acompanha constantemente, mas às vezes está passando o dedo ali na TV, acaba vendo para ver as presepadas que aparecem ali. Hoje a gente vê pessoas que não sabem se nasce homem, se nasce mulher, ou se deixa para resolver mais lá para frente. A gente vê uma bagunça total. Hoje a gente tem aplaudido, às vezes, situações que eu coloquei aqui, de infidelidade conjugal. A gente tem aplaudido, às vezes, momentos de pessoas que se divorciam. E aí, amados, o que isso quer dizer? A família, ela tem sido atacada constantemente. A família tem sido, às vezes, colocada, pressionada de uma tal forma. Teve situação que eu vi que passou na televisão, que o cidadão pedindo perdão por ser, o Salatiel acabou de falar aqui, por ser homem, que mundo é esse? O que nós estamos vivendo hoje em dia? Dá para falar que isso é íntegro? Dá para falar que isso amados, é melhor a gente nem adentrar muito nesse assunto, porque a questão é outra. E quando nós falamos de integridade, a gente tem que falar da integridade moral também. A integridade moral é um ponto que é importantíssimo de ser discutido hoje em dia. E quando a gente vai discutir integridade moral, a gente precisa ter base para discutir. Porque não adianta nada você querer discutir integridade moral com alguém se você não dá testemunho. Você vai envergonhar o nome do Senhor. Além de você ser envergonhado, você vai envergonhar o nome do Senhor. Então é melhor nem discutir. Agora, se você tem um pouquinho de integridade, para você falar sobre esse assunto, eu coloquei aqui. O mundo está hoje em dia por quê? Porque perderam-se as referências. O mundo está assim hoje em dia porque perderam-se os parâmetros, perderam-se a ética, perderam-se todos os fundamentos que alicerçavam uma família. E aqui, tanto na escola, no namoro, no casamento, no comércio, na vida financeira, perdeu-se essa integridade por falta de referência. Só que eu e você, nós não podemos falar que nós não temos referência, porque nós temos a referência. A referência é isso aqui, ó, palavra de Deus. Você não pode falar que você, eu não sabia, porque você sabe. Mas todo mundo faz, mas você foi separado.
A palavra de Deus está aqui, não é para ser uma Bíblia bonita que fica aberta lá no Salmo 91 para te proteger de nada. A palavra de Deus ela é para ser vivida. A palavra de Deus ela é para ser exercida sobre a sua vida. Então você não é mais inocente. Você sabe da palavra de Deus. E nós precisamos aplicar isso. A nossa referência, ela é a Bíblia. A nossa referência, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é 100% íntegra. Amém? Não existe nenhum subterfúgio na Bíblia que vai te falar, não, mas a Bíblia é 99,9% de integridade. Não, ela é 100% íntegra. Amém? Os irmãos estão aí? Glória a Deus. Amém. E hoje nós vamos abordar esse assunto de integridade à luz das Escrituras. Mas de repente você pode estar pensando, poxa, mas é impossível um político ser honesto. Não tem como você pegar um político lá de Brasília e falar que esse cara é honesto. E eu coloquei aqui, amados, nós precisamos entender uma coisa. Não é um meio que corrompe o homem. Não é um meio que nós vivemos que nos corrompe. Nós, os seres humanos, corrompemos um meio. Amém? Você não é corrompido por aquilo que está em volta de você. Nosso coração, ele é corrompido, e aí você abre a brecha para que o meio vá te levar. Mas em situações onde você fala, não, mas a sociedade está assim, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, e você é levado, é porque você não foi corrompido pelo meio, mas você já estava corrompido no seu coração. Então essa desculpa que, todo mundo faz, porque é assim mesmo, isso não cabe para a gente. Porque é o homem que corrompe o meio, e não o meio que corrompe o homem. Amém? E eu coloquei aqui que isso não é uma utopia. É possível ter integridade em um meio corrupto. É possível você ter integridade em um meio corrupto. É uma questão de escolha, é uma questão de caráter, é uma questão de princípios, é uma questão de valores, de ética cristã. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Se você pegar José estava cercado de um mar de corrupção, dentro de uma pequena ilha íntegra. José estava ali. José continuou íntegro. Mesmo o mundo inteiro sendo corrupto, José continuou íntegro. Se você pegar um outro exemplo, Neemias. Neemias foi um político. Naquela época, Neemias era considerado um político. E ele foi íntegro e honesto. Se você pegar outro exemplo, Jeremias preferiu a prisão do que a popularidade. Hoje em dia, todo mundo prefere selfie, e posta, e a stories, e a não sei o que, popularidade. E o caráter às vezes fica longe. Mas é porque eu preciso de seguidores, eu preciso de curtida. Ei, você precisa da palavra de Deus. Você precisa da glória de Deus manifestando sobre a sua vida. Você precisa buscar integridade na sua vida. E eu não estou pregando nada contra a tecnologia, contra as redes sociais, nada disso não, porque se você utiliza de forma certa, é bênção para as nossas vidas. Mas hoje em dia tem sido usado de uma forma tão fútil, que se perde a integridade até nas redes sociais. Outro exemplo, João Batista estava disposto a perder a vida e não perder a integridade. João Batista queria fazer de tudo para não perder a integridade dele, até entregar a sua própria vida. Será que verdadeiramente nós estamos preparados para entregar a nossa vida, para não perder a nossa integridade? E a pessoa que nós iremos falar hoje é sobre Daniel. Daniel é um homem íntegro em um meio encharcado de corrupção. E eu convido os irmãos a estarem abrindo em Daniel capítulo 6, do verso 1 ao 28. Daniel 6, do verso 1 ao 28. É o capítulo inteiro, amados. E quando a gente lê esse capítulo de Daniel, que é em referência à cova dos leões, a gente fala, nossa, que bênção. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor está conosco.
Glória a Deus por isso. A gente vai aprender um pouquinho o contexto da palavra. Amém? Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim. Se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler um capítulo inteiro, hein? Devia ter pelo menos 3, para conseguir ler a Bíblia em um ano inteiro. Vamos lá. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, do qual Daniel era um dos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião para Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa no quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. E responderam diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Amém? Vamos só até aqui, depois a gente continua. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, mais uma noite por estarmos aqui mediante a Tua Palavra. A Tua Palavra que ela é a verdade para as nossas vidas, Senhor. A Tua Palavra que ela é 100% íntegra, Senhor. A Tua Palavra que nos exorta, a Tua Palavra que nos direciona, Senhor. Por isso nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor dê vida a essa palavra. Que não venha ser o eu que venha falar aqui nessa noite, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa se fazer presente nessa casa, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, direciona as nossas vidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. E na autoridade de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos todo o levante do maligno, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra as nossas vidas nesse momento que caia por terra, e somente o Teu Espírito Santo e o manifestar dele seja bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amados, pode se assentar, fique à vontade. Irmãos, como os irmãos bem me conhecem, a gente vai dar uma entendida um pouco nessa história aqui. Daniel, antes aqui desse capítulo 6, ele tinha sido levado para a Babilônia, ainda jovem, para servir lá no palácio, amém? E ele teve inúmeras oportunidades de levar vantagem
de adquirir algumas vantagens para subir de cargo na vida ali. Só que ele continuou íntegro, mesmo sendo jovem. E aí a gente já começa a aprender alguma coisa. A integridade, ela não tem idade não, amados. A integridade, ela precisa ser aplicada desde criança. Por isso que a gente sempre fala em relação à palavra de Deus, para que nós venhamos a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E até ao envelhecer, eles jamais vão se desviar desse caminho. Essa integridade, ela precisa ser embutida desde pequenininho no coração da criança. Porque quando eles são mais novos, eles são esponja. Eles absorvem tudo. Só que também não adianta a gente falar de integridade para os nossos filhos se nós não damos exemplo. O maior exemplo dos filhos são os pais. Você vai lá, a ponto de, às vezes, né, você pega, de repente tem um filho que já é adolescente, uma fase bênção da vida, né? Eu tenho os meus que ainda são pequenos, estão entrando, daqui a 2, 3 anos, estão entrando nessa fase. E de repente você prega, você fala da palavra de Deus, você mostra, aponta na Bíblia, mostra onde está errado, só que você não dá exemplo. O que adianta? Não adianta nada. Porque a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai apontar, mas você não faz. Olha o que você faz com a mãe. Olha o que você faz comigo. Aonde que está na Bíblia que pode fazer isso? Então, amados, por isso que a gente tem batido muito nessa tecla. Não adianta você vir para a igreja e não viver a palavra de Deus. Não adianta. Para falar que é crente. Amados, ser crente, até o povo da macumba é crente. Com perdão da palavra. Agora, ser discípulo de Cristo é diferente. Para nós sermos discípulos de Cristo, nós temos que nos sacrificar. Nós temos que, às vezes, deixar as nossas vontades de lado e se sacrificar. Ah, mas eu não queria que fosse dessa forma. Eu também não queria muitas coisas na minha vida, mas tem que ser, porque é a vontade do Senhor. Agora você vai pegar e vai brigar com Deus, então. Vai reclamar para o Senhor. Não adianta você querer se revoltar, não adianta você querer fazer nada disso. Porque se o Senhor designou, se o Senhor colocou você naquela situação, se o Senhor está te direcionando para aquela situação, é porque Ele tem um propósito ali. Agora, se você não quer aceitar, se você quer caminhar para o outro lado, se você quer espernear, aí o problema é seu. Mas o Senhor, Ele tem um propósito. E Ele tem um propósito, e geralmente, 90% do propósito é em cima de dor. É em cima da dor, porque a gente só aprende na pancada. Não adianta. Às vezes o Senhor vem e fala calmamente, como uma brisa. O Senhor te direciona. O Senhor fala com você, meu filho, faça dessa forma. Aí você, tá bom, Senhor. E vai lá e faz de outro jeito. Aí o Senhor vem novamente com calma. Fala, meu filho, eu não falei para você fazer dessa forma? Faz dessa forma. Você, tá bom, Senhor. E continua fazendo daquele jeito. Chega uma hora que ele mete a machado. Chega uma hora que ele vai cortar lá na raiz. E aí dói. Dói porque você não obedece. E aí o que a palavra fala? É melhor obedecer do que sacrificar. E amados, é justamente isso aqui. É de pequeno que se aprende. Mas nós precisamos dar esse testemunho. E não só para os nossos filhos. Às vezes a gente ora tanto tempo. Eu vou orar pela vida da minha mãe. Eu vou orar pela vida do meu irmão. Eu vou orar pela vida do meu marido. Vou pela vida da minha esposa. Prega a palavra para esse povo. Ora, mas não dá testemunho. O que adianta? O que adianta? Nós somos a Bíblia que esse povo lê. Às vezes você não precisa abrir a boca, eu já falei isso. Às vezes você, com as suas atitudes, com o seu modo de falar, com o seu modo de andar, as pessoas enxergam Jesus na sua vida. Você não precisa abrir sua boca para pregar nada não. As pessoas falam, você é diferente, você é meio esquisito, mas você tem alguma coisa diferente. É isso. É isso. Se de repente você está andando na multidão e ninguém te nota, presta atenção. Presta atenção. Nós precisamos ser notados. Não é porque nós somos melhor que ninguém, não. É porque a luz que brilha em você ofusca as trevas. E se essa luz não está brilhando é porque tem algo de errado. Se você não está incomodando ninguém é porque tem algo de errado.
Porque uma característica do cristão é ser perseguido. Uma característica do cristão é incomodar as trevas. Uma característica do cristão é o inimigo se levantar diariamente contra as nossas vidas. Se você está caminhando e nada acontece na sua vida e você está indo tranquilo, alguma coisa está de errado. Será que a nossa integridade está 100%? Será que você não está fazendo algumas concessões? Ah, mas a sociedade é assim, não tem nada a ver. Ah, onde que na Bíblia que está falando que eu não posso beber? Não, mas eu bebi um negocinho aqui, não tem nada não. Concessões. E para continuar aqui, amados, vimos como Deus honrou a vida de Daniel. Vimos como Deus honrou a vida de Daniel. O Senhor colocou ele em lugares altos. Daniel, quando chegou na Babilônia, ele era um escravo. Daniel era para servir o rei. E aqui já mudou o império, já está no Império Medo-Persa. Daniel se tornou um governador. Um governador. É a mesma história de José lá do Egito. José foi vendido como escravo. E José se tornou um governador. Mas por quê? Pela integridade deles. Eles eram íntegros. Amém? E ali se passou 70 anos. E Daniel se manteve íntegro durante esses 70 anos. E a sua integridade foi mantida. E depois desses 70 anos, o que aconteceu? A Babilônia caiu e veio o Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa tomou a Babilônia, tomou aquele povo. E Daniel também foi tomado naquela situação. Só que ali Daniel já estava como governador. Daniel já era reconhecido naquele lugar. Mas ele mantinha a sua integridade. Só que o que aconteceu? Na Babilônia, o sistema político era um sistema absolutista. O que significa ser um sistema absolutista? Era o rei acima de tudo. O rei estava acima da lei. Só que quando entra o Império Medo-Persa, esse sistema político ele muda. Ele é um sistema descentralizado. O rei já não tem essa força toda. Porque a lei está acima do rei. Não é igual na Babilônia que o rei estava acima da lei. Nesse novo Império Medo-Persa, a lei já estava acima do rei. Tanto é que o que acontece? Quando o rei Dário ele entra, ele convoca 120 sátrapas, que é até um trava-língua, e 3 governadores, que dentre eles, um deles é Daniel. Som, pronto, voltou. E aí o rei Dário, ele convoca esses 120 sátrapas, que esses 120 sátrapas é como se fossem prefeitos, né? E 3 governadores, para supervisionar esses prefeitos aí, para que a corrupção não tomasse conta ali desse sistema. E Daniel era um desses governadores. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Glória a Deus. E Dário, ele tinha a preocupação de controlar a corrupção desse sistema. Por isso que ele institui esses 120 sátrapas e os 3 governadores. E diz a Escritura que mesmo assim, aquele sistema todo estava corrompido. Exceto uma pessoa. Quem? O rei? Não. Exceto Daniel. Exceto Daniel. Daniel se mantinha íntegro no meio de todas as situações. E essa precisa ser a minha e a sua postura. Se de repente você mudou de emprego, continue íntegro. Se de repente você mudou de bairro, continue íntegro. Se de repente você mudou de cidade, de país, de nação, continue íntegro na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui que o que nós entendemos com isso? Que a corrupção daquele lugar ali já estava tomada. E já era um império novo. Então o problema, amados, não é no sistema político. A corrupção não é o sistema político que é o problema. Não é os reis que são o problema. Não é o partido A, o partido B. Não é a esquerda, não é a direita. O problema da corrupção está aqui, ó, no coração do homem.
Porque desde o início da humanidade, passaram-se governos, passaram-se reinados, passaram-se tudo, e a corrupção continua. A corrupção continua. Porque o coração do homem continua corrupto. Desde lá dos primórdios, desde lá de Adão e Eva, o coração continua corrupto. Só que por um pecado, por um homem entrou o pecado, e por outro saiu o pecado, que foi através de Jesus Cristo. E ele se faz vivo sobre as nossas vidas. Então essa corrupção, ela precisa sair da nossa vida. E como que essa corrupção vai sair? Se eu estiver cheio da presença de Deus. Se eu verdadeiramente estiver buscando a face do Senhor e buscando essa integridade nele, porque nós não temos. O nosso coração vai continuar corrupto, a nossa carne vai tender para a corrupção, a nossa carne vai tender para o mal. E a gente só vai vencer isso mediante a palavra de Deus. Mediante a estarmos cheios da presença do Pai. Que é isso que Daniel fazia. Ou Daniel orava 3 vezes por dia porque ele queria aparecer lá para o povo? Não. Daniel orava 3 dias para se manter íntegro, porque senão ele não aguentava. É muita pressão. A sociedade hoje em dia pressiona a gente de todos os lados. E muitas vezes a gente cede, porque senão você chamar de careta. Não, mas aí todo mundo faz. Não, mas não tem nada a ver, eu vou fazer um gatinho aqui, porque agora é o verão, e agora o meu ar-condicionado tem que estar ligado, eu vou fazer um gatinho aqui, ninguém vai ver. Ei, isso é integridade. E aí vem na igreja, quer glorificar o nome do Senhor, levantar as mãos aos céus e falar: Senhor, estou aqui, lembra daquela bênção? E a integridade? E a sua postura diante do Senhor? Então, amados, é muito difícil. Mas não é difícil só para você não, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Essa integridade que a gente busca, a gente só vai alcançar nele. Através dele. E isso precisa ser uma obsessão nas nossas vidas. Obsessão. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós iremos lutar contra a nossa carne, e nós constantemente temos falado isso. Mas a nossa obsessão precisa ser em buscar essa integridade, buscar a presença de Deus, buscar a face dele. Para que quando você for fazer algo errado, o Espírito Santo, ei, para. Isso aí não condiz com a tua natureza. Porque a natureza não é mais a tua carnal. A natureza é a presença de Jesus dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui, notem, a vida de Daniel é um exemplo para nós, pois nos mostra como ser íntegro cercado de um mar de corrupção. Pois a integridade de Daniel sempre o levava a lugares mais altos. Prova disso, o rei Dário queria colocá-lo como um governador geral, pois nele havia um espírito muito excelente. Quando nós buscamos a integridade, quando nós estamos vivendo a integridade, as pessoas começam a notar. Você não precisa trapacear para você ganhar uma promoção no seu trabalho. Você não precisa dar uma rasteira em ninguém para você se promover. Em nós existe um espírito muito excelente, que é o Espírito Santo de Deus. E a tua promoção vai vir através dele. E aqui é justamente isso que está acontecendo sobre a vida de Daniel. O rei Dário queria colocar ele sobre todos os governadores, acima do cargo dele, porque ele reconhecia que em Daniel havia um espírito muito excelente. E esse reconhecimento precisa estar sobre a minha e sobre a sua vida. Esse reconhecimento precisa estar sendo dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, em todos os lugares. Porque esse espírito muito excelente está aí dentro de cada um de nós. Só que a gente precisa rebaixar nossas vontades, rebaixar a nossa carne, para que esse espírito muito excelente prevaleça e cresça a cada dia que passa. Amém? Glória a Deus. E amados, sabendo disso, que o rei Dário queria colocar Daniel acima de todos os governadores, o que os bonzinhos dos prefeitos lá, dos sátrapas e dos outros governadores fizeram? Começaram a tramar contra Daniel. Fizeram uma emboscada para Daniel. E muitas situações das nossas vidas,
Quando você começa a andar em cima de integridade, pessoas vão se levantar contra você. Pessoas vão querer te derrubar. Mas ei, creiam que nós servimos a um Deus que Ele é a nossa vingança. Não é você que vai se vingar disso não. Você vai colocar seu joelho e vai orar. E vai falar: Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho feito o meu melhor nesse trabalho. Eu estou trabalhando como eu trabalho para Ti. Mesmo não sendo honrado, mesmo não sendo reconhecido, mesmo fulano querendo passar o pé em mim, mesmo ciclano apontando o dedo na minha cara. Senhor, toma esse negócio nas Tuas mãos. Quem vai te justificar é o Senhor. Não coloque as tuas mãos na situação. Daniel aqui, amados, não pôs a mão. E todos os outros homens de Deus não colocam a mão na situação. Porque quando a gente coloca a mão na situação, você fala assim: ei, Senhor, peraí que deixa aqui que eu vou resolver isso aqui. Não é mais assim não, irmãos. A gente entregou a nossa vida para Jesus. Está doendo? Às vezes você está sendo até humilhado. Continua orando. Continua intercedendo. Orai pelos nossos inimigos. Ore pela vida da pessoa que está te fazendo mal. Interceda por essa causa, que o Senhor vai te honrar. O Senhor honrou a vida de Daniel. O Senhor honrou a vida de José. O Senhor honrou a vida de Jeremias. Honrou a vida de todo mundo. Por que não vai honrar a nossa vida? Só que não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Não é da forma que a gente imagina. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Maiores do que os nossos. E vamos continuar aqui, que senão não vai dar tempo. Misericórdia, 9:10. Amados, esses governadores, eles queriam derrubar Daniel, por quê? Porque Daniel era empecilho para a corrupção deles ali, para as falcatruas que eles queriam fazer. E é justamente isso. Nós seremos empecilho para as coisas erradas que o povo quer fazer. E tu acha que o povo vai gostar? Ah, tem a Dani ali, ó. Não, a Dani faz tudo certinho. Mas para aquele esquema lá que a gente está bolando, se a Dani estiver junto, não vai dar para fazer. Vai ser um empecilho. E aí o que o povo vai fazer? Vai querer tramar de alguma forma para tirar a Dani dali. E é isso que acontece. É isso que tem acontecido hoje em dia. O povo está pouco se lixando, se é A, se é B, se é C, eles querem subir. Eles querem buscar lá em cima, o topo. Se vai fazer mal, se vai fazer bem, não importa. O que importa é a minha. E está sendo assim. Mundo selvagem, capitalismo selvagem. E vai um em cima do outro, engolindo. Não importa se vai fazer mal, não importa se... Não importa. O que importa sou eu. Humanismo. O homem no centro. Mas nós não somos assim. Deus está no centro. Assentado, igual nós pregamos no domingo. Assentado no trono, soberano. Só olhando para os filhos dele. Amém? E Daniel, ele se manteve íntegro, mesmo sendo perseguido. Versículo 4 e 5. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amados, eles estavam buscando algum pretexto para acusar Daniel. Só que eles não achavam nada. Eles procuraram, fizeram uma CPI na vida de Daniel. É igual lá de Brasília. A CPI que a gente vê lá, fizeram na vida de Daniel, mas não acharam nada. E na minha e na sua vida? Se fizerem uma CPI na nossa vida, será que vai achar algum erro? Como é que está a nossa integridade? Será que acha alguma vírgula? Porque na vida de Daniel não acharam. Porque o espírito muito excelente prevalecia sobre a vida de Daniel. A partir do momento que o espírito muito excelente, o Espírito Santo de Deus prevalecer sobre a minha e sobre a sua vida, não vai se achar nada. Agora, se de repente você faz uma análise, mas se fizesse uma CPI na minha vida, ia achar um negocinho ali, um negocinho aqui. A gente precisa jejuar mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a palavra. O Senhor precisa falar mais ao nosso coração, para que a gente possa estar quebrando essa carcaça aqui. Para que esse espírito muito excelente possa prevalecer. E aí quando vier uma CPI na nossa vida, passar ileso.
Amém? E foi isso que aconteceu. Só que a gente vê aqui no verso 6, que eles começaram a arquitetar esse esquema para derrubar Daniel. E só que eles começaram esse esquema, esse plano para derrubar Daniel, com uma mentira. Eles falaram: ó rei, todos os governadores e todos os sátrapas aqui estão de acordo. Só que Daniel era um governador, e Daniel não estava sabendo de nada. Ei, o que isso quer dizer? Que quando vão começar a arquitetar alguma coisa contra a sua vida, eles vão arquitetar em cima de uma mentira, porque eles não têm nada para apontar contra mim e contra a sua vida. E a mentira diante dos olhos do Senhor não prevalece. E nós precisamos crer nisso. A mentira nunca vai prevalecer. Se de repente você acha: ah não, mas ninguém está vendo, eu estou fazendo escondido, aos olhos do Senhor nada se escapa. E quando você orar e pedir integridade, essa mentira aparece. Tudo que você jogar debaixo do tapete, quando o Senhor vier para organizar a casa, a primeira coisa que Ele vai fazer é pegar e levantar o tapete e fazer assim, ó, puf. E aí o que acontece? A poeira que estava embaixo levanta, puf. Tudo aparece, porque aos olhos do Pai nada se escapa. E aí Ele vai organizando a casa, vai limpando coisa por coisa. Aconteceu isso comigo, por que não vai acontecer com os irmãos? É assim que faz. Quando a gente vem para o Senhor, quando a gente se converte, aqueles que não nasceram em berço cristão, que é o meu caso, o Senhor faz bagunça mesmo. Mas bagunça, porque não é porque Ele quer te humilhar, não é porque Ele quer te deixar ali, todo mundo ver as suas mazelas, não é nada disso não. É porque Ele quer te arrumar, Ele quer arrumar a casa. É o propósito de Deus. E aqui, amados, eles tentaram várias coisas, e eles chegaram de uma forma no rei, e tentaram fazer esse esquema, entregaram um poder para o rei, um poder que o rei ali não tinha naquele momento. O rei naquele momento, ele não podia decretar nenhuma lei, porque o rei não era mais como na Babilônia, que o rei estava acima da lei. No Médio e Persa, o rei tinha que cumprir com a lei. Então o que esses sátrapas, esses governadores fizeram? Empoderaram o rei para que ele pudesse fazer essa lei. E para pegar Daniel orando lá e acusarem Daniel. E amados, o que a gente aprende com isso? Muito cuidado com algumas coisas da nossa vida. Muito cuidado com... Onde está? Já me perdi aqui, irmãos. Orgulho, muito cuidado com vaidade e muito cuidado com poder. Amém? Porque muitas pessoas não sabem ter poder nas mãos. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Você, em vez de você dar responsabilidade para essa pessoa, dá privilégio para essa pessoa. Coloque essa pessoa em lugares altos. E aí você vai ver verdadeiramente a essência dessa pessoa. Quer conhecer verdadeiramente o caráter? Eu vou pegar o Lucas como exemplo, mas eu conheço o caráter do Lucas já. Quer conhecer o caráter do Lucas? Dá poder para ele. Coloca ele em lugar alto. Aí a essência da nossa vida começa a aparecer. É justamente isso. Muitos se corrompem porque é delegado poder. Muitos se corrompem porque é delegado lugar de destaque. E algumas pessoas não sabem lidar com isso. E acaba, como o dito popular fala, acaba subindo para a cabeça. E se perde. Acha que está acima de tudo. E não é assim que acontece, amados. E nós precisamos, mas só que a ideia aqui, que esses homens estavam tendo, não era de empoderar o rei. Mas eles estavam manipulando o rei, para que o rei pudesse fazer aquele decreto, para que eles pudessem pegar quem? Daniel. Porque o rei ali não era íntegro. Mas Daniel sim. Ia atrapalhar todo o esquema deles. Então eles manipularam o rei, empoderaram o rei, deram as condições para o rei decretarem aquela lei ali naquele momento, para pegarem Daniel. E foi justamente isso que aprendeu. Justamente isso que aconteceu. E eu coloquei aqui, que aprendemos aqui que Daniel, ele foi íntegro quando jovem, e quando ele passava por dificuldades. E ele continua sendo íntegro agora também no outro império, no Médio Persa.
Ele continua sendo íntegro quando ele está próspero, quando ele está governador. E o que isso quer dizer? A integridade, ela não está ligada à sua classe social, à sua condição financeira. A integridade não está ligada a nada disso. A integridade está ligada ao seu caráter e ao seu coração. Porque Daniel aqui, amados, Daniel quando estava na Babilônia era escravo. E ele era íntegro, passou por dificuldade. Daniel no Império Medo-Persa, ele era governador, ele estava próspero e continuou íntegro. Então não está ligado na tua condição, não está ligado do jeito que tu está passando. Ah, hoje eu estou passando por dificuldade, amanhã você está próximo. Não está ligado a nada disso. Está ligado a caráter e a disponibilidade de coração. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Uma outra coisa também é que a integridade, ela nunca vai nos fazer conquistar muitos amigos. Muito pelo contrário, a integridade às vezes nos afasta de pessoas. Poxa, mas como assim? Vamos pegar o exemplo de um aluno numa classe de faculdade. Eu já fiz faculdade, eu sei como é que é. Mas eu não era convertido, amém? Então vou dar uns testemunhos aqui, mas não era convertido naquela época. Amados, chega a época de prova, é uma colação tremenda. É um pedindo cola, é outro passando cola, é um fazendo isso, fazendo aquilo. Imagina um íntegro dentro da sala de aula. Quando começar a prova lá, todo mundo pedindo cola, não vou passar não. Não. Imagina, como que essa pessoa vai ser colocada mediante a sala? Ah, é Caxias, deixa ele de lado. Ah, esse é nerd, deixa ele lá encostadinho lá. Ou seja, você não vai estar sendo incluso ali naquele grupo da galera, que está todo mundo curtindo, que está todo mundo se divertindo ali. Não, quem é íntegro sempre vai estar à parte. Porque nunca vai estar agradando a galera. Porque a gente sempre vai contra aquilo que está sendo feito. Porque a integridade geralmente acontece isso. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, um comerciante íntegro. Comerciante íntegro nunca vai aceitar uma propina. O comerciante íntegro, ele nunca vai burlar os impostos. E vai ser o quê? Perseguido. Vai ser perseguido. Porque se você está no meio ali, e de repente vem um fiscal, vem alguma coisa, não, eu preciso aí ver aí se tem nota fiscal dessa mercadoria aí e tal. Se você é íntegro, você vai lá e apresenta, está aqui. Ah, mas no Brasil tem muitos impostos. Então isso é uma concessão que você está fazendo. Porque a integridade não é 99%, é 100%. Ah, mas é muito duro. É duro. É duro. Ser íntegro é duro. Outro ponto aqui. Um político íntegro. Ah, não existe. Existe político íntegro. Só que ele vai ter extrema dificuldade de exercer um mandato. Porque ele sempre vai ser aquele que vai barrar. Ele sempre vai ser aquele que vai estar ali e vai falar, não, aqui não vai fazer não. Existe. Mas muitos são levados, muitos são corrompidos justamente no coração. Outro exemplo que eu coloquei aqui, um casal de namorado íntegro, que não estão caminhando de acordo com as leis da sociedade. O que acontece? Vão enfrentar dificuldade, porque o mundo prega uma coisa. E quando chega para ser íntegro, quando chega para aplicar a palavra de Deus dentro do relacionamento cristão, as coisas do mundo não tem nada a ver com o namoro cristão. E aí o que acontece? Começa a conflitar. Porque a realidade do mundo não entra na igreja. A realidade que é vivida lá fora, eu não posso adaptar. Ah, não, eu tenho que adaptar de uma forma para poder entrar na igreja. Não, porque sabe que eles precisam ser salvos, né? Ei, a igreja não precisa ser adaptada, não. A palavra de Deus não precisa ser adaptada, não. Você não é obrigado a estar aqui dentro. Você vem por amor a Cristo. Você não vem à igreja porque eu quero ali um carro novo, eu quero orar com fulano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, você não vem aqui para isso. Você vem para adorar o Senhor. Você vem por Jesus Cristo. As outras coisas vão sendo
encaixadas. As outras coisas, mediante a palavra de Deus, nós vamos encaixando. Mas aquilo que é pregado lá fora, não entra aqui. Não entra. Então, amados, eu coloquei aqui, ou seja, em cima de todos esses exemplos, quando nós nos posicionamos a sermos íntegros, nós somos um obstáculo para o sistema. E qual o sistema desse mundo? A palavra de Deus fala que esse mundo jaz o quê? No maligno. Então nós somos um obstáculo para quem? Para o inimigo. A partir do momento que você se torna íntegro, você se torna um obstáculo para esse mundo, para os planos do inferno. E o diabo se levanta contra a sua vida, mas ele se levanta para quê? Para cair. Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é justamente isso que nós estamos vivendo. Se você não tem sido obstáculo onde você está, dá uma olhada na sua integridade. Porque nós precisamos incomodar. A verdade é essa, o crente incomoda onde ele chega. Não por ser chato, não por ser uma pessoa intolerante, não é nada disso. Eu estou falando em âmbito espiritual. Estou falando em ser luz na terra e sal. É justamente isso. Amém? Os irmãos ainda continuam aí? Já estou quase acabando, amém? E eu coloquei aqui uma outra coisa. Qual tipo de vantagem? Qualquer tipo de vantagem, algo que você faça para a sua promoção, passando por cima de valores e princípios, vai nos causar problema. Pois quem promove as nossas vidas é o Senhor. Assim como o Senhor promoveu Daniel, o Senhor vai promover a minha e a sua vida. Se Ele não promoveu ainda, continua embaixo. Não faça do seu jeito. Não é tempo ainda. Não coloque a sua mão. Porque é aquele jargão que todo mundo fala, quando você coloca a sua mão, Deus tira dele. E é justamente isso. Se você não foi promovido, se você não recebeu aquilo que você quer, continua na sua posição. Porque é o Senhor que vai te levantar. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos ter valores e princípios bíblicos claros nas nossas vidas. O que deu norte para a vida de Daniel, tanto nas dificuldades, quanto na prosperidade, quanto nas pressões do dia a dia, foi o quê? O compromisso dele com o Senhor. O que alimentou Daniel durante todo esse tempo que ele passou ali na Babilônia, no Império Medo-Persa e no outro império que a gente vai falar mais para frente, foi o quê? Justamente ele se alimentar do Senhor. E justamente ele está ali com compromisso com Deus. Porque Daniel ele não falhava não, amados. Daniel ele era constante. Se a gente pegar o versículo 23 aqui, que eu vou ler rapidinho. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que interessante. O fato de Daniel crer em Deus o levou para a cova dos leões. Porque Daniel cria em Deus, amém? Só que o fato dele crer no mesmo Deus também o tirou da cova dos leões. E o que isso quer dizer? Que crer em Deus nem sempre nos livrará de um problema. Não é porque você crê em Deus, porque você está blindado e você não vai ter problema. Mas crer em Deus sempre livrará você no problema. Amém? Porque Deus não falou para Daniel, não Daniel, você não vai lá para a cova. Não, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova. Só que na cova, o Senhor livrou ele do problema. E é assim que acontece com a mim e com a sua vida. Deus não vai falar para você, não, você não vai passar por dificuldade daquilo, você não vai passar por dificuldade disso. O Senhor vai muitas vezes permitir que você passe por uma dificuldade. Mas nessa dificuldade, Ele vai te livrar. Ele que vai te direcionar. É Ele que vai te dar toda a estratégia que você precisa para sair dessa adversidade, dessa dificuldade. E é isso que está acontecendo com a vida de Daniel. Daniel prefere a morte do que perder a sua integridade.
Olha só no versículo 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amados, aqui Daniel, ele não muda a posição, mesmo sabendo que ele estava sentenciado à morte. Daniel, ele podia fazer um monte de coisa ali. Daniel podia parar de orar. Daniel podia fechar a janela e orar sozinho em casa. Daniel podia fazer um monte de coisa. Mas Daniel fez o quê? Continuou na mesma posição. Aí eu coloquei aqui. Nesse momento ele poderia ter pensado: continuo fiel a Deus ou livro a minha pele? O que é mais importante? Poupar a minha vida ou manter a minha fé intacta? O que tem sido mais importante nas nossas vidas? Poupar as nossas vidas? Ou poupar a nossa fé, deixar a nossa fé intacta diante da presença do Senhor? E eu não estou falando nem de poupar a vida, às vezes é poupar alguma coisa que você está vivendo, às vezes é uma situação que você fala: não, mas se eu não fizer dessa forma, eu acho que vai dar problema no meu trabalho, vai dar problema dentro da minha casa. Mas isso, e a sua fé? E a sua integridade? Aonde fica? Confronto, todos nós vamos ter. E nós precisamos estar preparados para o confronto. Porque o confronto, quando o Senhor nos coloca para confrontar alguém, ou para sermos confrontados, é para que nós venhamos aprender algo, ou ensinar algo. E é justamente isso que está acontecendo aqui. E a posição de Daniel foi se manter íntegro. E ele foi orar, e orou da mesma forma com que ele fazia. Ele não foi ali e decidiu ter um plano B. Não, Daniel continuou da mesma forma. Amém? E o que nós aprendemos com tudo isso aqui? A integridade, ela é inegociável. Daniel era um homem íntegro. Não importa se ele ia para a cova dos leões, não importa se ele ia morrer, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. E aí você pode parar e pensar: poxa, não, mas a integridade é inegociável, mas e se eu abrir mão um pouquinho? E se de repente eu abrir só um pouquinho? Se você abre mão um pouquinho, amanhã você vai abrir mão de um pocão. Se de repente eu coloquei aqui, de repente você amanhã ceder 1 centímetro, depois de amanhã você cede 1 quilômetro. É assim que acontece. Então, a integridade, ela tem que ser 100%. Não dá para ser 99%. Ou você é íntegro, ou você não é íntegro. E essa integridade, se nós não temos, nós precisamos buscá-la no Senhor. Porque Daniel, ele buscou. E Daniel era um homem íntegro. Amém? E presta atenção de novo no verso 10. Daniel, aqui no verso 10, ele orou, e mesmo tendo sido sentenciado à morte, a ser jogado na cova dos leões, o que aconteceu com ele? Ele dava graças. Dava graças a Deus. Está aqui. Olha lá, ali embaixo. Se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, se ele estava sentenciado para ir para a cova dos leões, se ele ia morrer, pouco importava. Ele continuava glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus. E qual tem sido a minha e a sua posição quando nós estamos no meio do furacão? Será que verdadeiramente a gente dá graças a Deus? Será que verdadeiramente a gente glorifica o Senhor? Você canta aquela música lá de Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus? Ou só canta da boca para fora? É assim, amados. É coisa de louco que parece que é loucura? É loucura mesmo. É loucura para confundir os sábios. Não é palavra de Deus? Não fala isso? É loucura. Então, amados, aqui Daniel continuava, e aqui todos estavam contra ele, todos queriam a cabeça de Daniel, e Daniel orava dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, dando graças a Deus. Aí a gente para e fala: poxa, não, mas Daniel acho que tinha um problema na cabeça. Não, Daniel não tinha problema na cabeça, não. Daniel era íntegro, e a integridade hoje em dia tem faltado muito no nosso meio.
Em todos os aspectos, todos que a gente já falou no começo da ministração. Verso 13, diz assim, rapidinho, para a gente já ir finalizando. E respondeu diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Aqui, amados, eles estão dizendo que Daniel estava afrontando o rei. Só que Daniel, ele não estava afrontando o rei. Daniel, ele estava honrando o rei dos reis, que estava acima do rei Dário. Daniel continuava honrando ao rei dos reis e senhor dos senhores. Porque ele não mudou a sua posição. E não era uma afronta ao rei, porque Daniel já fazia isso anteriormente. A própria palavra fala assim, que Daniel fazia isso antes de ele ser condenado aí na cova dos leões. E aqui, esse engodo que eles estavam fazendo é justamente isso. Essa informação que levaram para o rei era falsa, era injusta. E diante do rei dos reis, a mentira, como eu falei anteriormente, ela não prevalece. Então, quem nos justifica? É o Senhor. A vingança é de quem? É do Senhor. Então nós precisamos colocar todas as circunstâncias diante dele. Porque eu tenho certeza que quando Daniel, em uma daquelas orações que ele fazia, ele colocou diante do Senhor. Isso é o que estou falando. Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que Daniel orava e falava: Senhor, eu estou sendo perseguido. Senhor, eles estão querendo a minha cabeça. Eu coloco eles diante das tuas mãos. Faça o que te apraz. Essa tem que ser a nossa oração. Não tem que ser oração: olha, o Gessé está fazendo... Senhor, vai lá na casa do Gessé, pega o Gessé. Não, amados, porque essa oração que a gente faz, ela depois retorna para a gente. Não peça justiça sobre a vida do Gessé, porque você não é justo, eu não sou justo. Nós somos justificados pelo nome do Senhor. Peça misericórdia, porque quando a misericórdia do Senhor voltar para as nossas vidas e vier sondar as nossas vidas, nós iremos receber misericórdia. E essa precisa ser a nossa oração. A justiça não é nossa, a justiça não é nossa, a justiça é do Senhor. E a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas. Amém? E eu coloquei aqui no versículo 16: o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Aqui, amados, nós vemos que a execução da sentença ocorreu. Mas o rei falou essa palavra que é tremenda: ao Deus que continuamente serves. Daniel, amados, não era um cara inconstante, não. Daniel não era aquele cara que vinha para o culto só quando ele precisava de alguma coisa. Não, Daniel, ele buscava o Senhor constantemente. Daniel não vinha buscar o Senhor só por aquilo que ele estava precisando. Não, Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Ele era constante. Essa precisa ser a nossa posição. Muitas e muitas vezes a gente busca intimidade com Deus, mas não dobra o joelho para orar nem 5 minutos por dia. Não lê nem um capítulo da Bíblia. Não consegue fazer um jejum na semana. E aí você quer vir e adorar o Senhor de mãozinha levantada e Deus está falando comigo? Está ouvindo a tua alma. Está ouvindo o que está dentro da tua alma. E a nossa alma é o quê? As nossas vontades. E hoje em dia tem muito profeta por aí falando: eis que eu te digo. E está vindo de quem? Está vindo de Deus? Não. E eu não estou aqui para julgar ninguém não, mas a maior parte está vindo da alma do cidadão. Porque se você parar e tirar o testemunho de uma pessoa que está ali, às vezes na internet, no YouTube, etc e tal, e ver o caminhar dessa pessoa, é lamentável, amados. E aí vem falar que Deus está usando. Amados, muito cuidado com profetadas, muito cuidado com isso que eu te digo, muito cuidado com isso, porque às vezes são palavras que são faladas que cabem na vida de qualquer um, cabe na vida do Lucas, da Carla, do Gessé, de qualquer um. Agora, quando um profeta se levanta que é de Deus, geralmente ele confirma aquilo que você já está orando. Então tenham muito cuidado em relação a isso. E eu não estou falando que não existe profeta, não, existe profeta. Mas muito cuidado com isso. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui que o rei, mesmo sentenciando Daniel contra a sua própria vontade, ele ainda crê no Deus de Daniel que possa livrá-lo.
mesmo o rei Dário, não sendo um rei que a gente compreende através aqui da palavra, que ele não servia a Deus. Ele crê no Deus de Daniel, porque ele via o que o Deus de Daniel fazia sobre a vida de Daniel. E é essa posição que as pessoas precisam ver em nós. Não é porque você é bonzinho, porque você se veste bem, porque você usa um perfume importado, que você tem um carro novo, que você tem uma casa boa. Não é por isso que as pessoas vão enxergar em você. É por aquilo que habita dentro de você. É o Senhor que habita dentro de nós que precisa ser glorificado. Não é por aquilo que você tem, por aquilo que você... Não somos nós. É o Senhor. E é justamente aqui, o rei Dario, que não tem acento. O rei Dario, ele viu justamente isso em Daniel. Aquilo que estava sobre ele, o Deus de Daniel, queria livrá-lo dos leões. E a palavra de Deus fala que o rei, depois que selou lá, com a pedra em cima lá da cova dos leões, foi para o palácio, mas não conseguiu pregar o olho, abriu um jejum pela vida de Daniel, porque ele sabia que ele tinha sido engodado por toda a situação, e ele tinha feito aquilo contra a vontade dele, porque o Senhor provavelmente tocou no coração dele, e ali ele não consegue pregar o olho. Tanto é que no outro dia, de manhã cedo, ele vai correndo lá na cova e fala: ei, Daniel, o teu Deus te livrou? E Daniel fala o quê? Vive, ó Senhor, o meu Deus me livrou. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Amados, é tremendo isso. E aqui eu coloquei: vemos que servimos a um Deus que nos livra. Obviamente que hoje em dia não são mais covas de leões nem fornalhas ardentes, mas Deus continua nos livrando diariamente. Ele é o Deus que nos liberta nas horas mais difíceis. Amados, de repente a gente não vai ser lançado mais em cova de leão. Você não vai mais para fornalha ardente. Mas o Senhor continua nos livrando. Continua nos livrando, às vezes, de situações onde armam tudo contra você para te derrubar, mas o Senhor te livra. O Senhor continua te livrando, às vezes, de você pegar um ônibus e sofrer um acidente. O Senhor continua te livrando de você estar andando de bicicleta e, de repente, furar um pneu e você não se esborrachar todo. Isso é livramento de Deus também. Só que, às vezes, a gente espera uma coisa tão mas o Senhor age nas coisas pequenas. E nós precisamos aprender a valorizar isso. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui em cima, para a gente estar finalizando. E eu concluo dizendo que Daniel foi um homem honrado por Deus, devido a quê? A sua integridade. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas causas. Vejamos o versículo 24, o que está dizendo aqui. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Amados, o Senhor honra. O Senhor honrou a vida de Daniel. O Senhor vingou Daniel. Todos aqueles homens que se levantaram, não só os homens, mas toda a sua descendência, foi jogado naquela cova dos leões. Por isso, se você está sendo injustiçado, se de repente você está sendo envergonhado, de uma forma injusta, continue na sua posição de cristão. É o Senhor que vai te honrar. É o Senhor que vai vingar. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui: o mal caiu sobre a cabeça deles que se levantaram contra a integridade. Além disso, Deus exaltou a Daniel. Versículo 28 diz assim: foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Ou seja, Daniel passou por 3 reinados: Babilônia, Daniel passou pelo reinado
do rei Dario, e depois do rei Dario veio o reinado do rei Ciro, que era persa. Então Daniel passou por 3 reinados e se manteve íntegro. Íntegro, continuou íntegro. Por isso que a gente fala que o meio não influi no homem. Agora o homem influi no meio. E aqui, amados, eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. O mais importante a ser dito aqui não é a exaltação de Daniel, e sim a exaltação do Deus de Daniel. Olha o que diz no verso 26 e 27. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Amados, isso aqui prova que Deus foi reconhecido através, até por aqueles que não servem ao Senhor. Quando somos fiéis e íntegros, não somos nós que seremos exaltados, e sim o Senhor. Assim como eu falei anteriormente, a integridade, às vezes a gente não consegue ser 100% íntegro, porque a gente não tem força, que a nossa carne ainda grita, mas essa integridade ela vem do Senhor, e é Ele que é exaltado. Por que que o Senhor precisa ser exaltado? Para aqueles homens que não conhecem a Ele, vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, amados, a honra e a glória aqui não é de Daniel. A honra e glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é porque você é cheiroso, não é por nada disso. Se de repente você é íntegro, é porque o Senhor Jesus habita sobre as nossas vidas. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ele. Amém? Por isso nessa noite, se coloque diante da presença do Senhor. Então nessa noite, amados, eu não sei se de repente você tem dificuldade em relação à integridade. E essa integridade que eu tenho falado é em todos os aspectos. Aspecto familiar, aspecto profissional, aspecto no seu relacionamento conjugal, em aspecto de finança, em relação com seus filhos, eu não sei, verdadeiramente. Mas agora é a oportunidade que nós temos de pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque assim como o Senhor falou comigo durante toda a semana, e Ele foi me direcionando nos pontos aonde eu preciso me ajeitar, eu tenho certeza que o Senhor falou claramente com cada um que está aqui nessa noite. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos arestas a serem aparadas. E não é vergonha nenhuma de estar falando isso aqui nessa noite. Mas que verdadeiramente você não perca essa oportunidade de se colocar diante do Senhor agora em nome de Jesus. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Santo e soberano Deus, nós continuamos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus.
onde te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, estar nesse momento, direcionando as nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque em muitas situações onde nós temos que demonstrar integridade, Senhor, nós temos falhado, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, toca, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Nos perdoa pelos nossos erros, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós deixamos a nossa carne prevalecer contra o Teu Santo Espírito, Pai. Mas que nessa noite nós venhamos estar aqui nos quebrantando diante da Tua presença, Senhor. Para que o Espírito muito excelente, que é o Espírito Santo de Deus, prevaleça sobre a minha e sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, vem manifestando da Tua glória e do Teu poder. Espírito Santo de Deus, vem queimando desde a planta dos pés ao mais alto da cabeça, Senhor. Vem queimando e tirando tudo aquilo, Senhor, que não procede da Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem queimando agora, Senhor. Porque todas as nossas obras passarão pelo fogo, Senhor. E só irão prevalecer aquelas que são, Senhor, que vêm de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Por isso que o Teu fogo, Senhor, desça sobre esse lugar, Senhor. E queime tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, manifesta da Tua glória e do Teu poder sobre esse lugar, Senhor. E vem direcionando a vida dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, toda iniquidade, Senhor. Ó Deus, todo jeitinho brasileiro, Senhor, que é tanto falado nessa sociedade, Pai, que caia por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai tirando, Senhor, tudo isso, Senhor, que nós temos vivenciado nessa sociedade, Pai, que tenta contra as nossas vidas, que tenta adentrar o nosso coração, Senhor. Mas nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Por isso não cabe, não há mais espaço para tudo isso, Senhor. Ó Deus, por isso, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, adentra o nosso coração. A Tua palavra diz que lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração para o Senhor, Ele vai entrar e fazer morada. Por isso nessa noite é a hora de abrir o coração para o Senhor. Permita que Ele entre no teu coração e habite dentro dele, em nome de Jesus. Que o Senhor não fique apenas nos teus lábios, mas que você venha viver a integridade daquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Acima de todo nome estás, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amados, acerte a sua vida com o Senhor. Seja íntegro em todos os aspectos da sua vida. Seja íntegro em redes sociais. Seja íntegro no mundo virtual também. O Senhor falou muito claro ao meu coração. Muitas situações a gente acha que esse mundo de rede social, de repente seu cônjuge não está vendo, sua mãe não está vendo, seu pai não está vendo, mas o Senhor está vendo. Seja íntegro no seu trabalho, seja íntegro dentro da sua casa, seja íntegro em tudo que você for fazer, porque o Senhor está com os olhos em todos os lugares. Não tem como nós nos escondermos. Em nome de Jesus. Eu queria só finalizar, já estourei o horário já, mas peço perdão para os irmãos, dando um testemunho que essa semana, como eu falei para os irmãos, muitas coisas do Senhor trabalhou na minha vida, desde área profissional até sexta-feira, eu tive a plena confirmação
dessa palavra que o Senhor queria falar com a igreja em relação à integridade. Sexta-feira eu fui no mercado lá perto de casa, e na hora que eu fui passar a compra, passei o cartão passei 2, passei 3 vezes, e não passou o cartão, e eu tinha saldo na conta, vi ali no aplicativo na hora, eu falei, não, moço, tem saldo aqui. E aí, o supervisor lá do caixa falou, não, vê lá se caiu na tua conta, se debitou da tua conta a conta. E aí tinha debitado o valor da minha conta. Eu falei, então tá bom, então pega as coisas e vai, né? E aí, amados, eu fui para casa com as compras ali e tal, e aí quando eu cheguei em casa, entrei no extrato de novo, estornou o valor da compra. Quer dizer, ali no momento passou, mostrei para o supervisor lá do caixa que tinha cobrado de mim. Mas quando chegou em casa, aquele valor, eu acho que por ter passado 3 vezes o cartão com o mesmo valor, eles estornaram. E ali eu tive a plena convicção em relação à integridade. Não era um valor alto, mas seja íntegro em todas as coisas. Amanhã, é que hoje eu não tive tempo, mas amanhã eu vou lá, vou pagar em dinheiro aquilo que ficou para trás, porque nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos dar testemunho. De repente a pessoa vai falar, mas você é bobo, porque ali o dia tem um faturamento de não sei quanto por mês. Não é por causa de R$50 que vai fazer diferença para ele. Para ele não, mas na minha consciência vai. E eu vou abrir uma brecha tão grande na minha vida financeira, amados, e nessa igreja, vocês não fazem ideia. Então, integridade em todas as coisas das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aplauda o Senhor. Queria chamar o Salatiel aqui, que vai dar andamento ao culto, fazer um momento de louvor financeiro. Mas antes de finalizar, pode se sentar, amados, eu queria dar alguns recados aqui para os irmãos. Em relação à programação da igreja, né? Terça-feira, ainda nós não retornamos com as células, mas eu obtive uma informação que agora no mês de fevereiro nós iremos retornar com as células, amém? Então se preparem aí, mês de fevereiro, eu não sei a data ainda, nós iremos retornar com as células. Células nada mais são do que culto nos lares, né, dos irmãos. Então se você não faz parte de uma célula, nos procure, que tem uma célula bem pertinho da tua casa, tá bom? Quarta-feira nós continuamos aqui com a oração, às 8 horas da noite, se você tiver disponibilidade de horário, venha, que está sendo bênção a oração. O Senhor já me deu uma direção para a oração desse mês, nós participamos aí, todos os meses nós teremos oração temática, né? Então esse mês o Senhor já colocou algo no meu coração para nós estarmos orando. E na quinta-feira o culto às 20 horas normalmente, amém? Eu creio que os recados são esses. Para as mulheres, recado para as mulheres. Em fevereiro agora, que nós vamos entrar a partir de amanhã, as irmãs terão um culto das mulheres aqui na igreja do Perequê, amém? Eu ainda não sei a data certinho, mas eu acho que é mais para o final do mês de fevereiro, né? Mais para o final do mês de fevereiro, então já vão se preparando aí a mulherada para estar aqui adorando ao Senhor, amém? E os homens, mais na frente nós vamos ter também, amém? Glória a Deus. Vamos ficar para trás não, irmãos, aqui a gente não fica para trás não, aqui a gente, né? Vamos ter também o God aqui, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, você que está em casa, que o Senhor resplandeça a sua glória sobre a sua vida e que você seja muito íntegro em nome de Jesus e que logo mais você esteja aqui conosco, amém? Deus abençoe sua vida.